Olá pessoal, tudo bem? Nosso assunto de hoje é desenvolvimento humano. Esse tema ele é complexo na sua essência e eu procurarei aqui compartilhar um pouco, primeiro do significado do desenvolvimento humano e depois por que desenvolvimento humano ele é tão necessário para que as pessoas compreendam as suas limitações e compreendam como que essas limitações podem ser usadas a favor do seu próprio desenvolvimento. Essa que é a grande equação que eu quero resolver aqui com vocês nesse vídeo. Vamos começar falando do seguinte. O desenvolvimento humano ele se ocupa de construir métodos, mas não apenas métodos corriqueiros, são métodos personalizados e aplicar algumas técnicas às metodologias que já estão consagradas e que são estudadas na pedagogia para estabelecer a melhor relação entre o ensino e a aprendizagem voltado ao público não infantil. Então essa é a primeira parte aqui que a gente precisa entender muito bem. Muita gente pensa que pedagogia é o estudo apenas da questão da aprendizagem das crianças. É um pensamento equivocado, muito equivocado. É um pensamento de pessoas que não se aprofundaram no estudo da pedagogia. A pedagogia ela pensa no desenvolvimento humano de maneira integral. E a integralidade que ela pensa, ela perpassa todas as etapas do desenvolvimento humano, desde o nascimento até a fase adulta, na qual as pessoas continuam aprendendo e continuam se desenvolvendo. E quando ela fala que ela aplica métodos personalizados para juntar com isso técnicas, com metodologias que já são consagradas, a pedagogia está se preocupando em que cada indivíduo é uno. E nessa unicidade ele precisa de uma atenção toda especial para desenvolver o seu aprendizado. Não é uma linha de produção, uma produção seriada de pessoas que vão pensar da mesma forma e vão aprender da mesma forma. Não, não é. E é isso que a gente vem observando nas escolas desde a época da Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial, século XIX, passando pelo século XX e agora adentrando ao século XXI, nós vemos muitas escolas, e muitas mesmo no Brasil e no mundo afora, tratando as pessoas como elementos de uma produção seriada de preparação das pessoas para alguma coisa, para a vida, para o trabalho, para a família e tudo mais. Esquecem da personalização. Então o desenvolvimento humano ele vai em direção a isso, a personalizar o processo de aprendizagem e, dentro disso, encontrar a melhor relação entre o ensino e a aprendizagem. Por quê? Porque o processo de aprendizagem, ele depende do ensino enquanto complementar do processo de aprendizagem. Ou seja, quem ensina algo a alguém e quem aprende pela sua vivência e pela orientação que ele recebeu de alguém. Essa que é a ideia da relação entre o ensino e a aprendizagem. E aqui no desenvolvimento humano eu quero fazer foco no público não infantil. Apesar de eu ter como formação pedagogia e ter estudado também a questão relacionada ao desenvolvimento das crianças, seja dos infantes, na primeira infância, seja já nos jovens pré-adolescentes e também adolescentes, eu quero fazer o foco aqui no público não infantil, ou seja, a pessoa adulta já a partir ali da sua fase de adolescência, pós-adolescência entrando na fase adulta. Agora, por que eu faço essa diferenciação? Vamos entender então a coisa do princípio. Na relação do ensino-aprendizagem, há algumas vertentes do interesse, ou seja, da motivação de cada um, que ela é diferente entre crianças e entre adultos, claro. E ela é diferente por quê? Porque o olhar que você joga sobre a forma que você vai aproximar os conceitos e o trabalho das problematizações para levar o desenvolvimento do processo de aprendizagem, ele requer que você olhe com olhares diferentes. Porque jovens e adultos, eles se motivam por paixões que são muito diferentes daquela das crianças. A criança ela está preocupada em descobrir o mundo, ela está preocupada em conhecer esse mundo, e ela quer fazer isso a partir de experimentações das mais variadas. E quando você experiencia, quando você proporciona experienciação para a criança desenvolver o processo de aprendizagem, você está utilizando para isso a sua questão mais inata, que é a curiosidade. No adulto, a paixão que movimenta as relações da aprendizagem são diferentes, porque por mais que a preservação do instinto para a descoberta permaneça, as paixões que vão movimentar, ou seja, as questões emocionais, socioemocionais, que vão despertar o processo de interesse pela aprendizagem, ela é diferente no adulto. O adulto ele busca outras satisfações, ele busca às vezes autoestima,
Às vezes ele busca uma questão financeira, uma questão realmente de sustentação financeira. Ele busca o desenho e o desenvolvimento de uma carreira, do estabelecimento, às vezes, de relações mais duradouras. Enquanto que a criança não se preocupa muito com isso. A criança está mais preocupada com o atendimento das suas questões que são mais emergentes, que são mais necessárias naquele momento, que tem a ver com a segurança, que tem a ver com a alimentação, que tem a ver com aquelas necessidades realmente muito mais biológicas do que aquelas que motivam os adultos. Entre as técnicas que são utilizadas para o desenvolvimento humano, tem muitas dinâmicas que são aplicadas. Dentro do estudo da psicologia, ela é chamada de dinâmica aplicada a grupos, ou dinâmica de grupos, ou dinâmica para grupos, onde você busca o desenvolvimento socioemocional das pessoas insertas num determinado grupo. Agora, quando você fala de uma orientação individualizada, ela é conduzida agora por um tutor, diretamente ao aprendiz. E esse tutor, que tem todo o conhecimento do processo de ensino-aprendizagem movimentado lá no adulto, ele vai entender como equalizar essas demandas emocionais ou socioemocionais do adulto em relação às suas próprias necessidades de processo de aprendizagem, ou seja, o que o faz mover-se à frente, o que o faz buscar esta relação de continuidade do aprimoramento individual, do aprimoramento pessoal. As buscas que são empreendidas para construir essa relação de confiança e de complexidade entre o que é ensinado e o que é praticado, ela é altamente complexa. Porque quando você olha que o processo de aprendizagem ele é voltado para responder a alguns interesses, do outro lado, ele é também pensado para que a pessoa encontre naquele aprendizado a satisfação de algo, de uma necessidade, geralmente. Essa necessidade pode ser diretamente ligada a algo muito íntimo dela, como, por exemplo, a sua autodescoberta enquanto indivíduo. Pode ser algo relacionado àquilo que ela acredita ser a sua vocação, ou seja, aquilo que ela vai desenvolver enquanto profissional. Pode ser também em relação à parte mais íntima da pessoa, do ponto de vista espiritual, a pessoa que busca no seu entorno de ajuda às pessoas, de entrega, né, da sua vida à humanidade, enquanto uma pessoa que vai buscar a caridade, uma pessoa que vai buscar uma vida confessional, seja lá como um pastor, seja às vezes como um pároco, seja como um padre, seja como uma freira, a busca de cada um, essa relação de cumplicidade entre o que será ensinado e o que será praticado pelo estudante, pelo aprendiz, pelo tutorado lá no desenvolvimento humano, ela precisa guardar esta relação de confiança e cumplicidade. Agora, onde é que está aqui o grande desafio? Está justamente em conseguir esse alinhamento de interesses, porque o alinhamento dos interesses de cada pessoa, ele precisa se complementar com a sua necessidade de desenvolvimento humano, porque se eu faço a orientação para alguém que não vai ao encontro dessa necessidade, desse algo que está latente dentro dele, ele não vai acreditar naquilo, ele não vai buscar se desenvolver em direção àquilo. Por quê? Porque ele não acredita naquilo. Então tem que haver essa relação. E é necessário também estabelecer nessa relação entre o que a pessoa ela efetivamente sabe, conhece, daquilo que ela realmente domina de fato, porque ela praticou, porque ela exercitou durante um tempo suficiente para considerar como o domínio pleno daquilo. Ou seja, vamos pensar um caso prático aqui de alguém que gosta muito de pilotar veículos. Gosta de pilotar veículos e ela aprendeu a pilotar veículos, fez lá a sua licença para dirigir, começou a dirigir carros, daqui a pouco ela estava dirigindo carros um pouco mais velozes, aí ela se engajou de repente numa competição e se transformou num exímio piloto que pilota carros velozes em pistas de competição, por exemplo. Esta pessoa, vamos supor que ela queira ir para o próximo nível, ela queira ser um preparador de veículos, de automóveis para corridas, onde ela prepara o veículo, todo o equilíbrio da mecânica, da aerodinâmica e ainda assim a relação dessa máquina com aquele piloto para que essa relação máquina-piloto seja a melhor para fazer desse conjunto máquina-piloto-equipe um conjunto vencedor. Então, a pessoa ela pode fazer isso empiricamente a vida inteira dela, ou ela pode juntar a isso conhecimento prático de altíssima especialidade para melhorar aquilo que ela já experiencia. Observe que, se eu encontro esse ponto de interesse que seja comum entre o que se faz e
o que se acredita, quando eu junto essas duas coisas, eu crio aqui uma relação de interesse do aprendiz pelo assunto muito grande. Quando eu consigo isso, eu tenho muito sucesso como tutor no aprendizado ou no aprender individualizado. Então isso é muito importante a gente entender também. Outro ponto aqui que eu preciso destacar, ele diz respeito ao ganho de eficiência e aumento da eficácia relacionados ao processo de aprendizagem. Porque se eu vou aprender, eu preciso aprender de fato, ou seja, ser eficaz naquele aprendizado, eu preciso aprender de forma eficiente. Eu preciso aprender utilizando os recursos e o esforço necessário e tão somente o necessário, não mais do que isso. Porque se eu estiver despendendo mais tempo do que o necessário para a aprendizagem daquele indivíduo, por isso da personalização, eu estou sendo ineficiente. Então eu tenho que buscar aqui um equilíbrio entre a eficiência do processo de aprendizagem e a sua eficácia, ou seja, a efetiva aprendizagem do que se quer aprender, seja lá o que for. Aqui eu quero voltar agora num ponto que é o seguinte. Quando a gente fala da palavra desenvolvimento, a palavra desenvolvimento está relacionada ao ato ou efeito de desenvolver. Agora, de onde é que isso vem? Isso deriva do verbo desenvolver. O verbo desenvolver ele é transitivo, ou seja, ao referir-se a uma pessoa, ele será obrigatoriamente acompanhado de um objeto direto e de um objeto indireto. Ou seja, aquilo que desenvolve, desenvolve algo em alguém. Tá? Aí que está o complemento do verbo desenvolver. E por que é importante entender isso? Para você ir à essência do que é desenvolver. O desenvolvimento humano, ele é o ato ou efeito de desenvolver o caráter da humanidade nas pessoas, buscando torná-las pessoas melhores, pessoas mais completas na sua própria humanidade, fazendo com que ela se conheça para o mundo material e para o mundo das ideias. Então observe que o desenvolvimento humano ele não é simplesmente você escrever um roteiro que alguém vai cumprir e uma vez cumprido a pessoa vai sair de lá, pá, tô pronto para o mundo. Não, isso não existe. É toda uma questão de autopercepção para o autodesenvolvimento. E é por isso, abre parênteses aqui, que eu preciso dizer que muitas pessoas estão até hoje perdidas e desencontradas na sua relação com o mundo. Por quê? Porque ela não se encontrou, ela não fez o seu trabalho de desenvolvimento humano, ela não pensou sequer em si própria. Aí, nesse sentido, é claro, é uma pessoa que vai ser frustrada na sua vida, na sua profissão e nas suas relações sociais. Nesse sentido, aprofundando ainda um pouquinho mais na etimologia da palavra raiz que gerou o verbo desenvolver, sabe o que a gente encontra? A gente encontra o verbo volvere, do latim, que significa rolar, fazer girar. Inclusive, é desse radical latino que saíram volumen, que significa o ato de fazer rodar. E que acabou se aplicando aos livros lá na Roma Antiga, aqueles feitos de papiro, lembra? Lembra de ter visto alguma foto dessa, onde tem aqueles papiros que desenrolava, assim, a gente vê isso muito em filme, né? Onde era necessário fazer ele girar para você conseguir ler. Porque ele era uma folha só, bem comprida, que você ia girando para ler. Obviamente que com o passar do tempo, o livro ele era um papiro muito grande, então ele ocupava muito espaço. E aí que veio a palavra de volume, onde isso foi desenrolado e foi colocado uma página em cima da outra e acabou sendo aplicado para designar também objetos grandes, objetos volumosos. O mesmo aconteceu com a intensidade do som. A gente não fala, ó, aumenta o volume, baixa o volume, né, do som. Então, tem a ver com essa intensidade. E há uma relação também com volubilis, que é um termo lá do latim, que é aquilo que gira com facilidade, que acabou virando volúvel, qualidade da pessoa que muda de ideia e de desejos com facilidade, e do verbo envolvere, que é rolar sobre, que saiu do nosso envolver, que derivou embrulho. É muito curioso isso. Naturalmente, colocando o prefixo negativo, quando eu falo desenvolver, eu estou usando o termo desenvolver, que descreve o ato de desenrolar, ou seja, permitir a saída ou o aparecimento de algo que estava oculto. Percebe de onde que vem a raiz, a essência do desenvolver? Esse termo ele tem uma essência muito forte do ponto de vista do seu significado. Nós vimos que a busca da revelação daquilo que está oculto no potencial de cada pessoa é o que busca o desenvolvimento humano. Muito bem, isso é muito legal. Agora, todas as pessoas, sem exceção, elas possuem um cabedal e associado a esse cabedal tem um potencial de aplicação que é muito particular, ou seja, de cada pessoa. Todas as pessoas têm um cabedal e todas as pessoas têm um potencial. Encontrar o equilíbrio entre
cabedal e potencial é o grande mote, é o grande motivador do desenvolvimento humano. Porque o fato de haver um talento e ele encontrar-se oculto, não revelado para a própria pessoa, acontece por quê? Porque ela não sabe do que é capaz. E não sabendo, ela não é capaz de utilizar isso. E, em consequência, ela não se aprimora, não se potencializa, não se desenvolve. Então aqui a gente tem agora a necessidade de compreender que as técnicas aplicáveis no desenvolvimento humano, elas são utilizadas para trazer à luz da consciência de cada indivíduo qualidades, forças, talentos, e isso passa a ser utilizado para estimular os sentimentos de poder, porque a pessoa, ela se sente agora que se descobriu com qualidades, com forças e com talentos, na condição para fazer muito mais do que ela fazia até então. Percebe que interessante que é? E esse sentimento de poder, ele é conseguido a partir desse contato intrapessoal e também interpessoal com as suas forças internas, fazendo buscar motivação para o novo, para o inusitado, para desenvolver a si próprio. Então o desenvolvimento humano ele vai em direção a isso. E são esses flashes de potencial que vão fazer revelar o que verdadeiramente está oculto, porque nós temos muitas potencialidades que nós não conhecemos, e o fato de nós não conhecermos não quer dizer que ele não exista, ele está lá, ele está oculto, ele está dormente. Eu preciso acordar esse potencial. E é importante entender que esse flash de descoberta do potencial, que se encontra oculto, ele pode ser percebido pela própria pessoa e por mais ninguém. Não é um outro que vai perceber. Quando você deve ter ouvido falar, né? O tal do caça-talentos. O que é o caça-talentos? O caça-talentos é aquele que olha o potencial que já está, ainda que muito timidamente, revelado no indivíduo. Porque se não houvesse sido revelado, a pessoa não ia conseguir olhar aquele talento, porque ele não tem bola de cristal. Então, ele é um caça-talentos maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Ele consegue perceber o que já foi revelado, ainda que muito pouco, no indivíduo, na pessoa. Agora, o grande desafio é fazer com que esses flashes, esses rompantes aí de aparecimento e de revelação desses talentos ocultos, desse potencial que está represado, ele se torne uma luz perene no íntimo de cada um. E esse é o grande desafio do desenvolvimento humano. É isso que o desenvolvimento humano busca. E é disso que eu estou falando aqui. Ok, minha gente? Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor o que significa realmente desenvolvimento humano. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.